Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do verso 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 19. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Amém. Podemos assentar. Amados, nós estamos falando aqui sobre esta afirmação tão poderosa de Jesus, como nosso irmão já leu aqui o texto, quando Jesus conversa com aquele pai que está desesperado, vendo seu filho ser afligido por aquele espírito maligno, e Jesus diz para aquele pai: tudo é possível ao que crê. E nós já vimos aqui nas ministrações anteriores, que o Evangelho, irmãos, ele não consiste apenas em palavras, mas o Evangelho é o poder de Deus. É por isso que quando alguém ouve o Evangelho e crê em Jesus Cristo, ele passa a viver uma vida de milagres. E quando nós falamos de milagres, nós falamos de curas. Nós vimos aqui a história daqueles 2 cegos que ouviram falar de Jesus, creram que Jesus poderia curá-los, e eles seguiram Jesus clamando no caminho, até que Jesus os atendeu e curou a ambos. Nós vimos aqui também na semana passada sobre a história de Jairo, o principal da sinagoga, que ouve também falar de Jesus, e ele vem até Jesus porque a sua filha está quase morrendo. E quando Jairo se prostra aos pés de Jesus e clama pela sua filha, Jesus diz: eu vou na sua casa e eu vou curá-la.
Mas Jesus é interrompido por uma mulher que estava enferma há 12 anos, de uma hemorragia, e ela toca nas vestes de Jesus, ela foi curada. E naquele tempo, então, naquele momento, Jesus para conversar com aquela mulher. E naquela pausa, naquele espaço de tempo, chega até Jairo alguns mensageiros que foram enviados da sua casa. E eles disseram para Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. E naquele momento, irmãos, Jairo, ele que estava tão confiante de que Jesus ia na sua casa curar a sua filha, naquele momento a sua fé, ela se esvai. Jairo, naquele momento, ele perde o chão, ele perde a sua confiança, mas Jesus então diz para ele: não deixe, Jairo, o medo te vencer, mas creia, porque eu vou resolver esse problema. Não deixe que o medo te faça derrotado, mas eu vou na sua casa e eu vou resolver. E Jesus foi até a casa de Jairo, tomou a menina ali pela mão e a menina se levantou. A menina ressuscitou e Jesus então a devolveu a Jairo. Irmãos, mas quando nós falamos também de milagres, não falamos apenas de cura e ressurreição. Nós falamos de algo muito maior do que isso. Maior do que a ressurreição, pastor? Sim. Nós falamos do maior dos milagres, que é a salvação de uma alma. Por que eu digo, irmãos, que é um milagre? Porque a salvação, ela não pode ser conseguida por ninguém. Por mais que uma pessoa deseje a salvação, ela nunca conseguirá ser salva pela sua própria condição, ou pela sua própria capacidade. A salvação só é possível através de Jesus Cristo. E quando nós então falamos de milagres, nós estamos falando que a salvação é algo tão necessário, e é um milagre que só pode conseguir quem crer em Jesus Cristo. A salvação só acontece através de alguém que crê em Jesus Cristo. E essa história que nós lemos aqui de Atos capítulo 16 nos mostra isso. Paulo e Silas, eles haviam expulsado um demônio que usava uma jovem no espírito de adivinhação. E quando Paulo repreendeu aquele espírito, a menina parou de adivinhar. E tinha alguns homens, senhores dessa moça, que ganhavam dinheiro com as suas adivinhações. E quando eles viram que a moça, ela perdeu essa condição de adivinhar, eles ficaram irados, eles ficaram bravos. E eles pegaram então Paulo e Silas e os prenderam, e os levaram à praça diante dos magistrados, e eles acusaram aqueles homens, disseram: olha, esses homens eles estão atrapalhando o nosso negócio, esses homens estão atrapalhando a nossa cultura, esses homens estão influenciando aquilo que a gente aprendeu. E então eles açoitaram Paulo e Silas e o colocaram na prisão, e pediram para o carcereiro: olha, cuide bem deles. E o carcereiro então, irmãos, por questão de segurança, colocou Paulo e Silas lá no cárcere interior, no lugar mais seguro da prisão. Era um lugar escuro, era um lugar pouco arejado, era um lugar, úmido, e é ali que Paulo e Silas ficou. E para não ter risco deles fugirem, o carcereiro ainda amarrou o pé dos dois no tronco. Mas isso, irmãos, não afetou a fé de Paulo e Silas. A Bíblia diz que mesmo depois de serem açoitados, mesmo depois de serem presos injustamente, mesmo depois de terem os seus pés amarrados a um tronco, a Bíblia nos diz que perto da meia-noite, eles cantavam e oravam. Eles cantavam louvores a Deus e faziam oração. E naquele momento em que eles cantavam e oravam e os outros presos os escutavam, Deus enviou um terremoto naquela prisão. A terra tremeu e os cárceres
as portas dos cárceres se abriram e as correntes que prendiam os presos soltaram. E quando o carcereiro viu aquele terremoto, e ele olha e vê as cadeias abertas, ele que estava dormindo, ele se desespera. Ele se desespera, irmãos, por quê? Porque havia uma lei muito rigorosa com respeito àqueles que cuidavam dos ladrões. Nós vamos ter um exemplo disso lá em Atos capítulo 12, quando Pedro também estava preso, e na noite anterior à sua morte, a sua sentença, o cumprimento da sua sentença de morte, a igreja estava orando por Pedro, e Pedro estava preso. E a Bíblia diz que na noite anterior, ao dia da sua morte, Deus enviou um anjo lá no cárcere. E um anjo chegou ali, a luz reluzente, e o anjo despertou Pedro e disse: Pedro, toma a tua capa, veste as suas sandálias e me siga. E as correntes que prendiam Pedro aos soldados caíram no chão. E Pedro colocou a sua capa, colocou a sua sandália e começou a seguir o anjo. E a porta da prisão se abriu. E eles passaram pela primeira porta, passaram pela segunda porta e chegaram ao portão principal da prisão, e ele se abriu automaticamente. E Pedro então estava ali na rua e o anjo desapareceu. Só então Pedro entendeu que era verdade, ele estava achando que estava sonhando. E aí quando ele se viu ali livre na rua, ele viu, caiu a ficha, né? Ele disse: olha, o anjo do Senhor me tirou da prisão. E ele foi lá na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida orando. E ele foi lá, bateu na porta. As pessoas disseram: olha, uma jovem chamada Rod disse para as pessoas: olha gente, Pedro está aqui batendo na porta. E as pessoas disseram: ah menina, você está doida? Pedro está preso. Nós estamos aqui orando por ele, mas ele está preso. Outro disse: olha, talvez seja o anjo de Pedro que veio aqui trazer uma mensagem. Ela disse: não, é Pedro, eu reconheço a voz dele. E quando ela abriu a porta, era Pedro mesmo. E eles ficaram assombrados com aquilo. E Pedro contou a experiência, disse: olha, o anjo me tirou de lá, e avisa os irmãos então que Deus me colocou em liberdade. E Pedro foi para outra região. Mas quando amanheceu, Herodes, que tinha prendido Pedro, ele chama os soldados, e ele quer saber o que aconteceu. E os soldados não sabem dizer. Os soldados dizem: olha, nós estávamos lá, estava amarrado na gente, acorrentado na gente, e veio uma luz na prisão, a gente não viu mais nada, e quando a gente viu, ele não estava mais lá. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Atos capítulo 12, versos 18 e 19, que depois de Herodes ter inquirido, questionado os soldados, ele mandou justiçá-los. Em outra versão diz: ele mandou matá-los. Porque era uma lei, aquele soldado que estava cuidando do preso, se ele deixasse o preso escapar, ele teria que pagar a pena do preso. E aqui, na vida de Paulo e Silas não foi diferente. Quando o carcereiro viu que os presos que estavam sob seu cuidado poderiam ter fugido porque as cadeias estavam abertas, ele sabia que havia contra ele uma sentença de morte. E ele então, pensando nisso, ele diz: eu vou me matar antes que eles me matem. Mas Paulo, ele brada lá da cela, ele diz: não faça isso, nós estamos todos aqui, nenhum preso foi embora, nós estamos todos aqui. E aí, irmãos, eles saíram. O carcereiro falou para Paulo: olha, vem para fora. E eles saíram. E aí o carcereiro pergunta: o que eu preciso fazer para me salvar? O que é necessário eu fazer para me salvar? Irmãos, a situação desse carcereiro era uma situação de alguém que estava condenado à morte. A situação desse carcereiro era a situação de alguém que sabia que não havia mais chance dele viver. Então ele pergunta desesperadamente: o que eu preciso fazer para me salvar? Porque as cadeias se abriram. Como que eu vou explicar para as autoridades que as cadeias se abriram?
Como que eu vou explicar para as autoridades que as correntes caíram dos presos? Como que eu vou explicar para as autoridades que não foi eu que soltei ninguém? O que eu preciso fazer para me salvar? Irmãos, eu estava lendo outro dia, ou vendo uma matéria, uma reportagem, acerca daquela mega prisão que foi construída lá em El Salvador, né, um país que era um dos mais violentos do mundo, e o presidente que ganhou lá, ele construiu uma grande prisão, e ele prendeu milhares de homens e jovens que estavam envolvidos com as gangues que matavam as pessoas. Milhares de pessoas morreram, foram assassinadas naquele país. E esse presidente, então, ele acabou prendendo todas essas pessoas envolvidas com as gangues, e ele colocou essas pessoas nessa prisão. E é uma prisão que tem sido estudada, né, por muitas pessoas no mundo inteiro, porque é um regime ali, irmãos, muito difícil. Os presos, eles têm somente 30 minutos por dia que eles saem da cela. As celas acomodam ali homens e jovens de várias gangues, estão juntos, misturados nas celas. As gangues inimigas estão juntos ali presos, mas eles não têm, irmão, sequer um objeto onde eles possam cometer um crime ali dentro. Eles não recebem um talher para comer, eles comem com a mão. As marmitas chegam ali para eles, né, os pratos chegam ali e eles têm que comer com a mão. E eles estão todos ali presos. Nas celas não tem colchões. É um regime muito difícil. E eu vi um repórter que foi ali fazer um documentário, e ele entrevistou um dos presos. E aquele preso disse assim: todos nós que estamos presos aqui, sabemos que nós nunca iremos sair daqui. Nós ficaremos aqui presos até morrer. Porque ele disse: olha, muitos de nós têm dezenas de homicídios. Cada um de nós responde por dezenas de homicídios. E somando a nossa pena, nenhum de nós vai conseguir viver a ponto de sair dessa cadeia vivo. Irmãos, e aquele preso disse algo que me marcou. O repórter perguntou para ele: como vocês esperam os dias passar sabendo que vocês não vão sair daqui? E ele disse: não há nenhuma esperança mais. Não há nenhum sonho, não há nenhum plano. Nós estamos aqui esperando a morte. Irmãos, e quando eu olhei nessa história hoje, eu estava meditando, eu fiquei pensando, esse carcereiro talvez estivesse na mesma situação. Talvez ele tenha dito: para mim não tem mais jeito, não há mais esperança. As autoridades vão me pegar e vão me matar. Por isso, irmãos, ele desejou se suicidar, porque não havia mais esperança. Mas quando Paulo diz para ele: olha, não faça isso, nós estamos todos aqui. Ele diz: sim, estão todos aí, mas vão fugir agora, porque está todo mundo solto, a cela está tudo aberta. E ele então diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Naquela pergunta de desespero, o que eu preciso fazer para me salvar? Paulo e Silas então dizem para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Amados, quando nós olhamos para a situação desse carcereiro, talvez alguns de nós estejam perguntando: mas o que esse carcereiro tem a ver comigo? O que esse carcereiro tem a ver com a gente hoje? Irmãos, tem tudo a ver, porque a palavra diz que a humanidade inteira está condenada à morte. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz assim: não há um justo sequer. Não há um justo, não há alguém que viva hoje na terra
que não tenha pecado. Romanos 3:23, a palavra confirma isso. A palavra diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, se todos os homens pecaram, e se o salário do pecado é a morte, qual que é a condenação para os homens? A morte. Então veja que o que acontece com esse carcereiro tem tudo a ver com a humanidade. A diferença é que a humanidade, ela não consegue reconhecer que nós estamos diante de uma condenação de morte. Os homens vivem como se tudo estivesse bem. As pessoas planejam, fazem sonhos, as pessoas vivem os prazeres da vida, mas elas se esquecem de que há uma condenação de morte para todos os pecadores. E todos somos pecadores. Então qual que é a saída? Qual que é a solução? É a mesma que Paulo disse para o carcereiro: é preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos diante de uma condenação, se nós estamos debaixo de uma sentença de morte, quem pode nos livrar dessa sentença de morte? Nós mesmos? De maneira alguma. Existe algum homem na terra que possa nos livrar disso? Não. Quem pode nos livrar? Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O único meio é crer no Senhor Jesus Cristo. É a única saída. Paulo, irmãos, quando ele fala com o carcereiro, ele diz para ele: olha, não há esperança para você fora de Jesus. Quando ele pergunta o que eu preciso fazer, você não pode fazer nada além de crer em Jesus. Você não pode mudar essa situação a não ser crendo em Jesus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, lá em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, a palavra nos diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E ele pegou esse escrito e cravou na cruz. É por isso que quando Jesus estava morrendo na cruz, crucificado, ele bradou e disse: Pai, está consumado. Esse termo "está consumado" quer dizer: Pai, está paga a dívida dos pecadores. No momento da sua morte, ele está dizendo: o meu sangue foi derramado para que eles tivessem vida. O meu sangue foi vertido para pagar a culpa do pecado da humanidade. Mas, irmãos, a palavra diz então que, embora esta oferta de Jesus tenha custado um alto preço para ele, não nos custa nada. É por isso que em Efésios 2:8 a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Lembra que nós dissemos aqui que fé está ligada à palavra crer? O significado da palavra grega crer é justamente fé, ter confiança, ter esperança. Então, em Efésios 2:8 a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse texto então nos diz que nós não podemos fazer nada para nos livrar da condenação. Nenhuma atitude nossa é capaz de nos livrar da condenação que pesa sobre nós. Mas o sacrifício de Jesus pagou esse preço. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15,
A Bíblia diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio para morrer pelos pecadores. Jesus veio para pagar a dívida dos pecadores. Mas se Jesus veio, então, eu já estou livre da sentença? Não. Porque a Bíblia diz que eu preciso crer. Eu preciso crer no sacrifício de Jesus. Eu preciso crer que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Eu preciso crer que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu preciso crer que o sacrifício de Jesus pagou a minha dívida. Eu preciso reconhecer isso. Para que eu seja beneficiado, eu preciso crer em Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1. A palavra diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que significa estar em Cristo Jesus? Significa justamente crer no sacrifício dele. Significa eu abrir o meu coração e permitir que Jesus venha morar nele. Significa eu crer e aceitar Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, como o caminho que me leva a Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é o único caminho. E quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo: eu paguei o preço. Eu sou a ponte que liga o homem a Deus. Não há outro meio de se chegar a Deus a não ser através do sacrifício de Jesus. Mas por que tantas pessoas ainda vivem debaixo da condenação da morte? Porque têm rejeitado Jesus. Sabe, irmãos, há pessoas que acreditam que elas serão salvas depois de serem reencarnadas algumas vezes. Há pessoas que acreditam que vão ser salvas porque elas são pessoas boas. Há pessoas que acreditam que vão ser salvas porque elas são caridosas. Mas o que a Bíblia diz é que só há um meio de salvação. E é crendo em Jesus Cristo. É crendo no sacrifício de Jesus Cristo. Em João capítulo 8, verso 24, o próprio Jesus disse: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou o quê? Que eu sou o Filho de Deus. Se não crerdes que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se não crerdes que eu sou o Salvador da humanidade. Se não crerdes que eu sou aquele que pode te fazer nascer de novo. Mas muitos irmãos têm rejeitado esse Jesus. Muitas pessoas sabem quem é Jesus. Muitas pessoas já ouviram sobre Jesus. Mas poucos de fato abriram o coração para que Jesus possa entrar. Poucos têm tido a experiência de viver uma vida com Jesus. Estar em Cristo, crer em Cristo, não é apenas, irmãos, eu achar que Jesus foi alguém bom que viveu neste mundo, passou por esta terra, curou pessoas, fez o bem. Não basta. Eu preciso crer que Ele veio morrer por mim. Eu preciso crer que Jesus derramou seu sangue naquela cruz por meus pecados. Não adianta eu dizer eu sou uma pessoa boa, porque eu estou anulando o que Jesus fez. Eu preciso reconhecer que a causa de Jesus ter deixado o trono do Pai e vir a este mundo, morrer naquela cruz, foi por causa dos meus pecados.
Se eu não reconhecer isso, eu vou dizer: Jesus veio morrer para os ruins. Jesus veio morrer para as outras pessoas que eram indignas. Jesus veio morrer para aquelas pessoas que estão praticando mal. Não, irmãos, ele veio morrer por mim. E se eu estou salvo pela graça, é porque ele morreu por mim. É porque ele derramou seu sangue por mim. E foi isso que Paulo disse para esse carcereiro: se você crer em Jesus, você será salvo. A sua casa será salva. E aquele carcereiro então levou Paulo para sua casa e disse: me conta mais sobre isso. E Paulo foi falar para ele: Jesus Cristo, que nasceu na cidade de Belém, cresceu na cidade de Nazaré, morreu nas mãos de Pôncio Pilatos, foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele veio para morrer por você. É isso que Paulo disse para aquele carcereiro: Jesus veio para morrer por você. E se você crer nele, você será salvo. Você não estará mais debaixo da condenação do pecado. Você não estará mais debaixo da sentença de morte que todos os pecadores têm. Mas você será salvo. Há esperança para você. Ainda, irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no verso 12, a palavra de Deus deixa bem claro. Ela diz assim: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro caminho para a salvação. A Bíblia deixa isso muito claro, irmãos. Em nenhum outro há salvação, apenas em Jesus. Por isso a Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo será salvo. É por isso que nós estamos falando que tudo é possível ao que crê. Ao que crê em Jesus, ele recebe cura. Nós já vimos aqui que recebe cura. Aquele que crê em Jesus, ele vive milagres como Jairo viveu. Mas aquele que crê em Jesus, ele também recebe a salvação da sua alma. Por isso, irmãos, é maravilhoso crer em Jesus, não é? Crer em Jesus traz cura. Crer em Jesus nos faz viver milagres. Crer em Jesus nos leva à salvação. É só em Jesus. Irmãos, por que nós vivemos num mundo com tantas religiões? Porque as pessoas querem desesperadamente serem salvas. Infelizmente, muitas pessoas têm sido iludidas. Porque não há outro meio de salvação senão através de Jesus. Foi por isso que ele veio. Foi por isso que ele morreu. Foi por isso que ele pagou, irmãos, aquela culpa tão pesada. Carregou em seus ombros os nossos pecados. Foi por isso que ele derramou seu sangue. Foi porque ele nos amou. E as pessoas estão desesperadas, como este carcereiro. Muitos estão se perguntando: o que eu preciso fazer? E a resposta está aqui na Bíblia. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Mas como assim? É só crer? Isso, só crer.
Se eu creio que Jesus morreu e que o sangue dele me purifica dos meus pecados, já não há condenação, porque ele pagou o preço. Não precisa que eu pague, ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Eu só preciso crer que ele fez isso. Eu preciso crer que o sangue dele é suficiente, que não precisa de mais nada. Eu preciso crer que o sangue de Jesus me trouxe perdão. Eu preciso crer que a morte de Jesus na cruz me trouxe redenção. Amém? Então creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos nos colocar em pé.